É um desafio a quem diga que missões nasceu no coração de Deus. Já ouviram essa frase, sim ou não? Missões nasceu no coração de Deus. Na verdade, irmão, não é questão de nascer, é dever da igreja. É algo que Deus colocou como responsabilidade para a igreja. E a questão da obra missionária está relacionada no ID. Quando ele fala ID por todo mundo pregar o evangelho, isso é missões. Isso é alcançar vidas. Só que a igreja brasileira, ela está vivendo um comodismo. Isso cabe a nós também. Estamos vivendo um comodismo. Já adquirimos a nossa salvação, os demais que se virem, os demais que busquem. E na verdade não foi esta missão que Jesus estabeleceu para a igreja. Isso cabe para mim, cabe para os irmãos. Eu vou ser bem sincero, Deus sabe dos nossos desafios, das batalhas, mas eu posso dizer com experiência própria, ninguém aqui já evangelizou como eu já evangelizei. Ninguém já teve experiência no campo missionário como eu já tive aqui. Você fazer viagens missionárias e ganhar 40, 30, 50 almas de uma vez só. E quando chegar em casa ficar preocupado, quem vai cuidar? E eu até antigamente, quando eu ia para algumas obras missionárias, quando eu chegava em casa, eu tinha o maior prazer de ir para minhas redes sociais e divulgar e dizer: ganhei tantas almas. Hoje eu não faço mais isso, porque muitos ganham muitas almas, eventos, congressos, cruzadas, obras missionárias mesmo. Ganhei tantas almas, mas quem está cuidando delas? Porque, meus irmãos, só ganhar não é o suficiente. Tem que discipular, tem que cuidar. E eu acredito que toda igreja missionária, antes de ir para qualquer cidade, qualquer vila, qualquer setor, qualquer sertão do nosso Brasil ou país estrangeiro, a maior preocupação que a igreja tem que ter é primeiro preparar um ambiente. Ela tem que preparar o ambiente para acolher aquelas vidas. Não é somente chegar lá, fazer uma obra social, entregar um calçado, um alimento, uma cesta básica, pregar o evangelho, sair daquele estado, sair daquele país e chegar no Brasil e dizer: fiz missões. E quando chegar em casa ficar a pergunta: como estão aquelas vidas? Paulo tinha uma preocupação muito grande. Quando Paulo, como missionário, ele se preocupava muito em formar ambientes para que cuidasse daquelas almas que fossem resgatadas. Há muitos irmãos que têm uma visão missionária positiva de alcançar vidas e dizer: até fiz minha parte. Calma. Meus irmãos, se eu vou para um campo missionário, dobre atenção para entender isso aqui, é importante conhecer isso. Se eu vou para um campo missionário, como chamado missionário, ganho centenas, dezenas e milhares de almas, mas eu saio daquele campo missionário e não tenho a convicção que alguém vai cuidar, a minha ida foi banal. Eu fiz um sacrifício de tolo, porque é impossível que alguém que se entregue a Cristo, que não congregue, que não tenha uma liderança, que não seja pastoreado, que não seja cuidado, que não seja discipulado, permaneça na presença de Deus. Como que vai conhecer a Jesus? A Bíblia diz: prosseguimos em conhecer a Cristo. Como se vai conhecer a Cristo? Somente em uma única pregação de um missionário já conheceu a Cristo? Ele ouviu o Evangelho, mas não conhece o Evangelho. Você que está na igreja há 40 anos não conhece nada. E às vezes te fazem perguntas bíblicas e você fica perdido.
Imagina uma pessoa que ouviu a palavra simplesmente naquele momento ali e não vai ser discipulado por ninguém, não vai ser cuidado por ninguém. Como que vai permanecer a presença de Deus? A minha conscientização missionária para esta noite, para aqueles que possam me ouvir depois, para as igrejas que têm recursos, antes de enviar o missionário, prepara a tenda para receber as almas. Prepara o ambiente para alguém cuidar daquelas almas que serão resgatadas. Se eu for contar as almas que já ganhei para Jesus da minha trajetória, eu prego desde 17 anos. Já ganhei muitas almas, mas não posso te garantir que permanecem. Pelos estados que viajei, os lugares que fui, sertões, eu cheguei num sertão chamado Sertânia. Eu entrei num setor, juntamente com o irmão Josué, que ama muito a obra missionária. E cheguei numa casa que para a gente chegar lá, a gente andou mais de 2 horas a pé, dentro de espinhos, terra seca. Quando chegamos na porta, eu posso falar de missões porque eu vivo. Isso aí é missões que muitas igrejas não fazem mais. Mas olha aqui para mim. E quando eu cheguei naquela casa, eu perguntei para aquela mulher, bem simples, eu disse: eu posso falar de Jesus para a senhora? Porque o crente, ele tem que saber chegar no ambiente, irmão. Porque muitos crentes muitas das vezes são barrados nas portas, porque não sabem chegar. E quando chega, às vezes já é para criticar a religião das pessoas. Isso não é fazer missões, isso é uma contenda. Você tem que falar de Jesus. Se Jesus não libertar, não é a tua ignorância que vai libertar ninguém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo. Fale de Cristo, já é o suficiente. E quando eu cheguei naquela casa, eu perguntei para aquela mulher educadamente: eu posso falar de Jesus aqui? Ela disse: pode. E eu perguntei para ela que já veio aqui um crente nessa casa? Ela disse: eu moro aqui há 42 anos. Isso em Sertânia. 42 anos. Eu ouvi pela boca dela, o auxiliar Josué também ouviu, os demais companheiros que estavam ali ouvindo. Quando ela disse: nunca chegou um crente aqui. Falei de Jesus, passei uns 20 minutos, falei de Jesus. Perguntei se ela queria entregar a vida para Jesus. Ela disse: eu quero sim. Eu falei: tem como você ir para uma igreja aqui? Ela disse: não tem igreja aqui. E aí? Aí eu olho para mim sem recursos, sem condições nenhuma, e eu vejo pessoas com tantos recursos e não olham para essa realidade. Não sei como ela está lá, mas a pergunta é: como conhecer a Jesus se não tiver quem esteja me ensinando? Entendes tu que lê? Como vou entender se não tem quem me ensine? Tem que ter alguém para discipular. Então fazer missões não é simplesmente botar um broche tamanho de um palmo ou de uma régua de 30 centímetros no terno e dizer: sou missionário. Andar com uma carteirinha no bolso e apontar na cara do povo nas igrejas: eu sou missionário. Não sabe o que é missões. Não sabe o que é entrar dentro de uma casa onde a opressão diabólica está lá, e você como missionário tem que entrar lá e dizer: Jesus chegou e o mal vai ter que sair daqui. Sabe por que muitos não querem mais fazer missões? Porque fazer missões é ir ao encontro cara a cara com o diabo, irmão. É expulsar demônios. Ou você pensa que a área missionária é somente levar cesta básica, fazer uma obra social? Quando você muitas das vezes chega em casa, como eu já cheguei mesmo, e comecei a falar de Jesus, o demônio se manifesta. E a gente tem que estar ali na autoridade do nome de Jesus para falar de Cristo e libertar aquelas pessoas.
Agora, meus irmãos, dobre atenção, nós vamos ouvir já a mensagem pelo presbítero Osmar. Eu tive a oportunidade de ir na África e não fui desta vez, mas aprove a Deus e me dando graça, estiver com saúde e condições também de ir. Esse ano ou próximo estarei indo, junto com o pastor missionário, uma missionária que tem também uma base missionária na África, que eles estariam aqui, mas infelizmente eu não pude convidar eles para estar aqui neste congresso, mas eu quero fazer um outro congresso no ginásio, assim Deus aprovando, quando o colégio ali voltar ao normal e aquela quadra estiver liberada, eu quero trazer eles para falar sobre missões aqui. E eles me fizeram um convite, e eu sentado ali conversando com eles, eles começam a falar para mim sobre a África. As pessoas pensam que a África é uma coisa fácil de evangelizar, não é. A bruxaria ali é muito forte. Na África, o missionário ele tem que ter muita autoridade de Deus para falar ali. A África ela tem um lado riquíssimo. Na África, irmão Jair, sim, na África há um lado muito riquíssimo, mas existe uma população muito sofrida, que muitas das vezes não tem nem sequer água para tomar. E quando vai tomar, às vezes tem que passar tempos coando aquela água para que possa tomar. E às vezes a gente reclama da água que tem aqui. Eu fui para uma viagem missionária e esqueci a garrafa de água dentro do carro, depois de 2 horas de viagem andando. Eu olhei para os obreiros e perguntei: tem água? Eles ficaram tudo no carro. Eu olhei para uma poça de água cheia de lodo, lodo de verdade. A água era verde, a sede estava muito grande. Eu tive que me curvar, afastar ali e tomar aquela água, porque campo missionário, irmão, é sofrimento. Tem muitos que saem aqui da nossa nação brasileira para ir para um lugar como esse aqui, África, para fazer mídias, para tirar fotos com crianças. Mas a realidade da África é isso aqui que vocês estão vendo nessas poucas fotos que estão aqui. É crianças esperando um alimento, enquanto você reclama porque come cuscuz todo dia. Eles queriam comer cuscuz todo dia com água, não queriam outra coisa, até com água tudo mesmo. E você olha para seu pai, olha para sua mãe e fala: de novo isso? Eles queriam isso que você diz que é de novo. Eles queriam isso no prato deles que você rejeita, porque é repetitivo o mês inteiro. Sabe aquele arrozinho aqui, ó, com um pedaço de ovo? Olha a alegria dessa criança quando ele pega. Levanta os braços para o céu e agradece. Enquanto nós aqui vivemos em fartura e reclamando do alimento que está na mesa. E muitos até por falta de sabedoria até dizem: eu quero lá essa porcaria. Eles queriam a comida que você tem em casa. Sabe aquela água que você tem? Quando acontece isso aqui é um milagre. Mas a realidade é essa aqui, ó. Essas crianças aqui estavam esperando os missionários levar o alimento. E sabe o que aconteceu nesse dia aqui? A polícia barrou, não deixava entrar com os alimentos. E o pouco que eles tinham ali, para eles se manterem como família missionária no campo, eles entregaram para as crianças. Se você observar esta foto aqui, é porque não vai dar para ver, estar aqui do lado. Há uma criança carregando o seu irmãozinho. E eu fui assistir esse vídeo aqui, ele estava em velocidade muito grande e cansado, e chorando em desespero, porque a fome era grande e a ajuda tinha chegado. E eles tinham que chegar com rapidez, porque ficava sem.
Ô irmã, sabe aquele bolo quando você bate em casa e às vezes porque queima, você pega aquele queimado e joga fora? Há crianças na África que eles estão comendo bolo de barro. Vocês sabiam disso, irmão? Eles pegam aquele barro e fritam como que fosse verdadeiramente e comem aquele barro. Eu quero que você saia daqui hoje deste congresso, como falei para os irmãos, que não estaria convidando caravana nem ninguém de fora, só a gente local mesmo. Mas eu quero que você saia daqui agradecendo mais. Você, criança, nunca mais reclame do alimento que está na sua casa. Porque enquanto você reclama, essas crianças queriam ter no prato deles. Olha, filho, irmão, aqui embaixo. Isso aqui não é para pegar uma quantidade grande, não, é coisa pouquíssima para poder comer e viver. Está vendo esse momento que nós estamos aqui? Estão me ouvindo? Diz amém, irmãos. Amém. Nesse exato momento tem crianças morrendo na África. Morrendo não é simplesmente de doença, mas de fome. Porque não tem o que comer. E você sabia que no nosso Brasil tem gente nesse momento que vai dormir sem comer nada? Você sabia que tem gente aqui nesse bairro hoje que não tem nada o que comer em casa? E eu sei o que eu estou falando. E tem outros que tem alguma coisa para comer, mas já está se fazendo. O que eu vou fazer amanhã? Como que vai ser amanhã? O que eu vou comer amanhã? Mas se você vê na rua, não parece. A África, ela sofre. Mas ela não sofre simplesmente, irmãos, na fome. Eu ia ler algo aqui, mas eu vou tomar mais tempo. Mas elas sofrem com a falta da saúde também. A maioria das crianças na África, elas morrem com desnutrição. Eles não têm a saúde que você tem. Eles não têm a oportunidade de ir no médico como você tem aqui, a não ser quando vai uma equipe de missionários preparado para lá. Uma vez ao ano, quando se tem em Moçambique, em Angola, algumas instituições que estão ali formadas, principalmente, que hoje está mais organizada, antes não estava, mas hoje está mais organizada, os gideões missionários, como também outros que eu conheço, que tem instituições ali. Para eles terem uma formação, foi preciso uma igreja se disponibilizar para colocar ali um colégio, para que eles pudessem estudar e ter leitura. E os missionários voluntariamente trazendo a educação para aquelas crianças. Então, em vez, meus irmãos, de nós reclamarmos, vamos agradecer mais. Porque tem muitos que queriam ter o que você tem. Deixa eu olhar para cá. Não sei se está aqui desse lado. Deixa eu ver se está desse. Está desse lado aqui. Os irmãos muitos não vão ver. Depois, quando terminar, vocês dão uma olhada nessas fotos aqui. Mas se você ver aqui, ó, as roupas das crianças, irmão, são roupas que para você usava como pano de chão na casa. Você não tinha coragem de usar, não. É tudo pedaçada, entende, irmão? Tem setores na África que é muito abençoado, porque existem instituições evangélicas lá com setores missionários estabelecidos lá, igrejas missionárias, mas tem outros que não foram ainda alcançados e sofrem.
Sabe aquela roupa que você pega e joga fora? Para eles era luxo. É porque, infelizmente, aqui eu não tenho apoio político. Eu não tenho apoio político aqui. A realidade é essa. Mas se as gestões políticas do nosso município entendessem e tivessem o mínimo de consciência da visão que eu tenho, o apoio missionário para esta obra, para esse bairro, seria outro. Sabe qual é meu sonho? Meu sonho era comprar um terreno aqui em cima. Para quê, pastor Jesus? Ou irmão Jailson, me chama mais de irmão Jailson, que é melhor. Me sinto mais à vontade. Para que, irmão Jailson? Eu queria construir, nem se fosse um espaço pequeno, para colocar uma placa na frente assim: ação social da ABNB. Para que seria isso? Para toda semana, daqui do bairro, dos engenhos, sítio, da cidade, toda semana, as portas estarem abertas para eles poderem entrar, escolher vestimenta, calçado, pegar cesta básica. Esse era o meu sonho. Esse era o meu desejo. Eu não sei se daqui para eu morrer eu consigo, né? Mas esse era o meu desejo. Porque muitas pessoas me conhecem, irmão. Sabe o prazer que eu tenho de estar fazendo obras sociais? As pessoas ligam para mim: pastor Jailson, eu tenho aqui sacos e mais sacos de calçados. Eu vou mudar um. Eu tenho aqui sacos e mais. Os irmãos viram, teve momentos aqui, irmão, que aí tem um cheio de saco de roupa aqui. E a gente não venceu, depois ficou muito entulhado ali para cima. Já imaginou se eu tivesse um espaço só para isso? Para quando os pessoal ligassem para mim: vai chegar aí uma carrada disso, tem um setor, pode colocar lá. E uma vez na semana o carro só anunciando, para que todos entrassem, fosse independente de religião, independente de quem fosse, chegasse, escolhesse a roupa que quisesse, levasse uma cesta básica. Esse é um sonho que eu tenho. Eu só queria ter recursos para isso. E Deus sabe que eu faria. Esse é um sonho que eu tenho. Mas, irmãos, a gente não consegue fazer nada só. Só Deus sabe dos desafios que a gente enfrentamos. Mas eu quero no meu coração que Deus possa me dar esse privilégio, não só de fazer obra social nesse bairro, que é algo que está me inquietando muito. Porque a gente só faz obra social aqui. Eu não quero só fazer obra social no residencial. Não só esse povo aqui que precisa. Tem muitas famílias ali na Brasília que precisam. Tem muitas famílias em setores aqui dentro de Batateira que precisam. Mas a questão são recursos. Muito pouco. E a gente vê que tem muitas denominações e instituições que poderiam fazer muito e não fazem. Eu disse para Deus algo no meu coração e vou revelar aqui para os irmãos, eu que quero ouvir a mensagem. Eu disse para Deus uma coisa: Senhor, só não me deixa me corromper. Se o Senhor vê graça em mim e verdade no meu coração, e que eu não possa mudar, me dê condições. Mas não condições, pode deixar, mas não condições para qualquer coisa. Condições para ajudar o próximo, para ajudar o povo. Mesmo que a gente ajude e depois leve cotovelada, não tem problema. Mas eu quero fazer o que a Bíblia estabeleceu para fazer. Tive fome, não me deixe de comer. Estava nu, não me vestisse. Estava enfermo. Aí faça aquela pergunta. Fizeram aquela pergunta: quando foi que tu estavas assim, Senhor? Eu estou interpretando para você. Jesus, quando vocês não fazem.
O mundo hoje é maligno. A internet tem um lado positivo, mas em parte é uma destruição. E deixa eu dizer uma verdade para os irmãos aqui. Tem pessoas que para ajudar não, mas para atrapalhar estão de braços abertos. Tem pessoas que para levar um prato na casa de alguém, um alimento, não faz. Mas para criticar a situação daquela pessoa, tem muitos. Pessoas que para socorrer pessoas, não socorrem. Porque o tempo é tão perverso, é tão difícil, que se a gente não tiver de joelhos dobrados, com visão espiritual, a gente acaba generalizando todo mundo. E acaba deixando de ajudar quem deve ser ajudado. Por conta, às vezes, de alguns que mentem, que enganam, que se autopromovem. Eu estava ontem dentro do carro, lá no setor de trabalho, não sei até quando estou lá, mas eu estava vendo um vídeo no Kawaii e de repente um jovem missionário lá da África começou a falar comigo em uma live. E eu comecei a perguntar para ele se é de onde sou, de Moçambique. Ele começou, tem umas palavras, eu comecei a conseguir entender, outras não. Eu digo, repete aí para mim tentar entender, porque tem umas palavras que não dá para entender mesmo, mas a maioria eu particularmente consigo entender. E eu perguntei para ele, você tem alguma associação missionária aí, ou uma instituição missionária? Ele disse, tem. Eu falei, pega meu WhatsApp e depois liga para mim, porque eu quero ser um parceiro dessa obra aí. Com pouco ou muito, eu quero estar enviando para abençoar a vida de vocês aí. Ele chorou, se alegrou, chamou família, foi aquela coisa bonita. Não seja ganancioso. Não pense só em você. Porque quando você partir daqui você não leva nada. Fica tudo. Investir em obra missionária é para quem tem amor e visão. Obra missionária é para quem tem amor e tem visão. Não se faz missão sem amor. Quem não faz missão é porque não tem amor. E eu vou provar na Bíblia. Eu só falo Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Missões é entregar. Você tem que entregar algo. Isso é missões. E só entrega quem tem amor. Quem não tem amor, fica para si. Tem muitas pessoas que você poderia estar tirando de situações precárias, mas a visão você não tem para isso. Que neste congresso Deus possa abrir a sua visão missionária. Olhar para pessoas que estão muitas das vezes na tua casa, na tua parentela, na tua vizinhança, no teu bairro. Não precisa tocar trombeta como muitos fazem, que eu não sou disso. Se os irmãos verificaram ali, todos verificar, está ali, ó, a minha pessoa, a diaconisa Daniela, os irmãos, a gente entregando cesta básica. Agora a gente não foca o rosto de ninguém. Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque a glória não é para mim, irmão. A glória é para Cristo. Quando o homem, aí muitas das vezes muitos usam a rede social, mas não, mas tem que prestar conta. Presta no particular aqueles que contribuíram. Faça como eu faço. Registra, manda vídeos, manda foto no particular.
mas não mostra a imagem de ninguém. Eu sou contra isso. Que as pessoas às vezes querem fazer obras missionárias, mas para aparecer. Obra missionária não é para aparecer, obra missionária é para a glória de Deus. Alguém pode dizer amém por isso? Eu quero concretizar nesta oportunidade, para a gente não tomar mais tempo e poder ouvir a palavra de Deus pelo presbítero Osmar. Encerrando esse congresso de conscientização, a pergunta é: o que você tem feito? O que você tem feito? Vou falar para mim. O que o irmão Jailson tem feito? Nós possamos parar para meditar nisto. O que nós temos feito? O que nós temos feito em prol do reino de Deus na terra? Ou será que nós estamos criando para nós castelos, reinos, impérios, que lá não chegará, não entrará? É impossível que um crente não tenha condições de fazer missões. Não tem um que não tenha condições de fazer missões. É, irmão Jesus, é. Você pode muitas das vezes fazer missões repartindo pouco, às vezes, que você tem como necessitado. Essas missões. Como a igreja primitiva tinha tudo em comum. De nada. Eles tinham falta porque sabiam dividir entre si. Não olhe só para você. Peça nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus abra a tua mente e os teus olhos, para que você acorde de madrugada vendo pessoas em desespero, para que Deus abra teus olhos espiritual e te inquiete, te leve para cidades, para lugares, aonde for. Pede para Deus: Senhor, mostra para mim, Senhor. Eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu posso fazer alguma coisa. Mostra para mim. E você vai ver o quanto Deus vai se agradar das obras que você vai estar realizando. Meus irmãos, receba esta conscientização. Eu não vou louvar, iria louvar, mas não vou. E neste momento o presbítero Antônio vai estar orando pelo presbítero Osmar, que vai estar trazendo a palavra de Deus nesta oportunidade.